Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Até aí. Se você está com a sua Bíblia, deixe ela aberta. Se você não estiver com a sua Bíblia, à medida que a gente for falando, vai aparecer aqui no telão. O que é mais importante na vida? Aí a gente pensa, talvez a gente fale família. Outros podem falar sucesso. Outros fama. Outros podem dizer dinheiro, bens materiais. Outros podem dizer, não, um amor, amar alguém. Outros podem dizer que é ter filhos. E eu estou com as minhas duas filhas aqui, e a gente olha e não tem coisa que mais a gente ama sem saber do que filho, não é? E outros podem dizer ter uma religião. Outros podem dizer que o mais importante na vida é acreditar em Deus, ou até acreditar em Jesus. Mas eu gostaria de falar com você sobre aquilo que Jesus falou com um homem que talvez tenha todas essas qualidades que eu falei para você. Eu quero falar com você que Jesus, Ele vai falar comigo e com você naquilo que mais interessa, naquilo que é mais importante, naquilo que vai permanecer ecoando, se repetindo de eternidade em eternidade, para sempre e sempre. Então eu quero contar para você, quero meditar com você na palavra de Deus, e meditar é você ler e reler, e procurar compreender, e pedir para Deus revelar através do seu Espírito, mas é também a gente usar da nossa mente, porque Deus nos deu da nossa mente, mas Deus vai falar conosco no nosso coração, sobre esse encontro de Jesus com esse homem Nicodemos. Talvez você conheça Nicodemos, talvez você não conheça. E nessa manhã eu quero conversar com você, mostrar para você quem é Nicodemos. E o que aconteceu primeiramente, para entender esse encontro de Jesus com Nicodemos, a gente tem que saber o que aconteceu antes disso. E no capítulo 2, no final do capítulo 2 do texto de João, o que vai acontecer? Jesus vai subir para Jerusalém na Páscoa e vai realizar inúmeros sinais, milagres. Vai fazer maravilhas, vai curar cego, vai curar o surdo, vai curar o paralítico, vai fazer coisas que ninguém fazia. E aí então, depois de tudo isso que acontece, a Bíblia nos mostra no capítulo 3 de João, que aí um homem chamado Nicodemos vai se encontrar com Jesus. E aí então, esse homem, Nicodemos, é um homem extremamente religioso. Esse homem, Nicodemos, ele não só crê em Deus, porque todo judeu crê em Deus, mas ele é um homem extremamente importante. A Bíblia vai nos mostrar que ele é um dos principais dos judeus. E alguns estudiosos vão dizer que Nicodemos fazia parte do Sinédrio. E o que é o Sinédrio, Tiago? O Sinédrio era a reunião dos 70 anciãos, mais o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, vamos imaginar assim, era como o Papa ali dos judeus, e mais 70 anciãos que cuidavam das coisas religiosas e civis de Israel naquele tempo. Então Nicodemos era um homem extremamente importante, e era um homem que era fariseu, ele era mestre do povo. O fariseu era alguém que ensinava o povo, era alguém que tinha passado por escolas rabínicas, escolas dos judeus, para aprender da Bíblia do Antigo Testamento. E esse homem, diferentemente se você olhar nos 4 evangelhos de todos os outros fariseus, se você já ouviu alguma coisa sobre isso, você vai ver sempre os fariseus perseguindo Jesus. Esse homem que é fariseu, pelo contrário, ele vai se encontrar com Jesus. Algumas pessoas falam mal dele porque vai encontrar com Jesus à noite, mas eu acho que não tem problema porque ele encontrou Jesus à noite. O importante é que ele foi encontrar Jesus. E aí, ele foi encontrar Jesus por quê? Porque para o judeu, toda vez que viesse alguém que era um profeta, alguém que era chamado de profeta, um homem vindo de Deus, de acordo
com os estudos dos judeus, do Talmud, que é um estudo da Bíblia dos judeus, se o homem não tinha passado pelas escolas rabínicas e tinha sido credenciado, tinha um diploma, vamos dizer assim, daquele tempo e autorização para falar em nome de Deus, aquele homem deveria ser ouvido se ele fizesse sinais, prodígios e maravilhas. E porque Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, agora Nicodemos vai se encontrar com Jesus. Só que eu quero chamar a atenção para você o que significa Nicodemos. Você sabe o que significa o nome Nicodemos? Conquistador do povo. Nicodemos era um conquistador do povo, era um conquistador da vida. Tudo o que eu falei aqui antes, ele tinha. Religião, ele era fariseu. O fariseu, ele decorava a Bíblia. O fariseu, ele não só decorava os 10 mandamentos, mas no Antigo Testamento, eu quero dizer para você, tem 613 mandamentos. Ele havia decorado todos. E não só isso, ele tinha como fariseu a lei oral do fariseu, que tinha cerca de mais 1000 mandamentos. Ele era um homem extremamente religioso. Ele orava 3 vezes por dia. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo até da hortelã que ele tinha na casa dele. Ele media aquele temperinho que tinha em casa, ele media e dava também. Porque ele era extremamente religioso. E é claro, como judeu, ele acreditava em Deus. E claro, como judeu, todo judeu esperava a vinda do Messias, que significa Cristo. Messias é Cristo em hebraico, e Cristo é a tradução, é a transliteração de Cristo do grego. Ele era um homem extremamente religioso. Mas não só isso, ele era um homem que tinha um cargo. Ele era principal entre os judeus. Ele era um membro do Sinédrio. Ele era a nata da nata dos judeus daquele tempo. E ele também era extremamente rico. E como que você sabe que ele é rico? Porque a Bíblia vai falar mais 2 vezes dele, em João 7 e em João 19. Quando Jesus morre, Nicodemos doa 35 quilos de mirra e aloés. Quem aqui já comprou aloe vera? É caro a aloe vera? Naquele tempo também era. Ele comprou 35 quilos de mirra e aloés, que era um costume judeu de preparar o corpo quando o corpo morria. Quando Jesus morreu, ele junto com José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e colocou dentro do sepulcro. Mas não só isso. A tradição diz que Nicodemos era irmão de Flávio Josefo. Alguém já ouviu falar de Flávio Josefo, o historiador? Ele é irmão de Flávio Josefo e a família dele era responsável por 10% da produção da indústria de estanho no Império Romano. E para que serve o estanho? O estanho você junta com metal para não corroer o metal. Então, para usar em armas, para usar dentro de casa, tudo que tinha de metal precisava de estanho. E ele, junto com a sua família, tinha essa indústria de estanho. Então, ele era um homem extremamente religioso, acreditava em Deus, acreditava que existiria o Cristo. Ele é um homem de cargo, era um homem, um dos principais entre os judeus. Ele era um homem rico, e não só isso, Jesus vai dizer que ele é mestre em Israel. Ele, além de tudo, ele tinha um título de mestre de Israel, de poder ensinar o povo, não só 1 ou 2 pessoas, mas todo o povo, como mestre, como fariseu que ele era. Tudo que você possa pensar na vida, Nicodemos era um conquistador. Ele tinha conquistado tudo que nós podemos dizer que é de mais importante na vida. Nicodemos tinha. E além de tudo, ele era diferente de todos os outros fariseus, porque ele foi se encontrar com Jesus. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou se você quiser acompanhar conosco no telão, ele vai se encontrar com Jesus, e não só se encontrar. No versículo 2 do capítulo 3, um pouquinho mais para cima, ali no João, isso, no de baixo. Põe um pouquinho, pode pôr um pouquinho para baixo. Aí. Olha o que vai acontecer. Este foi ter com Jesus à noite. E ele disse: Mestre, eu sei que tu vem, o Senhor vem de Deus.
O Senhor vem de Deus porque ninguém pode realizar os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. Ele tem tudo, ele conquistou tudo. Tudo ele conquistou. E até reconhecer que Jesus veio de Deus. Mas aí Jesus ele vai falar conosco aquilo que é o mais importante. O que é mais importante na vida que eu quero falar com você nessa manhã, que foi o que Jesus conversou, em particular com Nicodemos, nesse texto, que talvez seja o texto mais famoso da Bíblia, esse capítulo 3, é o que Jesus quer falar comigo e com você nessa manhã. Porque Jesus diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E nessa manhã, eu quero, junto com você, refletir naquilo que Jesus falou para Nicodemos. E aí então Jesus vai dizer no versículo 3: digo a verdade, ou em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava falando para Nicodemos o que é mais importante na vida: nascer de novo. Algumas pessoas vão falar assim: nascer de novo é morrer e reencarnar. Não, porque a Bíblia diz que, lá em Hebreus, que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Quando a gente morre, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Não voltamos, não temos outra chance. Foi Jesus que falou e a palavra de Deus que está escrito. Então não é reencarnar. Então o que seria? E aí Jesus começa a tentar explicar para Nicodemos sobre o que é isso, sobre o que é nascer de novo. Só que por mais que a gente seja extremamente religioso e conheça a Bíblia do começo ao fim, se eu não nascer de novo, por mais que eu fale, não dá para entender das coisas de Deus. Não dá para entender das coisas do reino de Deus. Jesus vai dizer no versículo 5, ele vai dizer: olha, em verdade vos digo que ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. Jesus vai mostrar para ele o que é necessário para nascer de novo. Ele não compreende. Ele continua não compreendendo. E aí no versículo 9, Nicodemos fala: mas como que isso pode acontecer? Jesus vai dizer no versículo 10: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque não dá para ser entendido pela mente, mas sim pelo coração. Porque Deus fala conosco no nosso coração. Deus fala conosco no nosso espírito. É o Espírito que veio de Deus e que faz com que eu e você estejamos, mesmo depois da morte, continuamos a existir para sempre, eu e você. Esse corpo não, mas o nosso espírito, a nossa alma vai durar para sempre. Mas, no entanto, Jesus vai falar com Nicodemos na linguagem dele. E se você está com a sua Bíblia aberta, ou nós estamos aqui com o canal, na continuação, Jesus vai explicar para ele o que é nascer de novo. Quero ler com você a partir do versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus falou na linguagem de Nicodemos. E Jesus vai falar conosco na nossa linguagem nessa manhã, para que a gente possa compreender. E o que era para o judeu Moisés levantar a serpente no deserto? Se você ler a Bíblia e ler o Antigo Testamento, lá no livro de Números, o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, e agora estão caminhando para a Terra Prometida. Você já deve ter ouvido em algum lugar, ou assistido, quem assistiu aqui, a novela, a série dos 10 Mandamentos. E aí o que acontece? O povo começa a reclamar, começa a murmurar: por que nós saímos, por que nós estamos nesse deserto, começa a falar contra Deus.
E aí são enviadas cobras abrasadoras, cobras, serpentes, víboras extremamente venenosas, e começa a picar o povo começa a morrer. Aí Moisés olha para Deus e fala: Senhor, tem misericórdia do povo, o que eu faço? E aí Deus manda ele fazer uma haste de madeira, e lá em cima dessa haste de madeira colocar uma cobra feita de bronze. E aí todo mundo que era picado e olhasse para aquela cobra era curado, continuava com a dor, mas não iria morrer. Preste atenção: se eu sou picado por uma cobra e eu olho apenas, só olho para uma cobra de bronze pendurada numa haste, eu precisei fazer muita coisa? Sim ou não? O que você precisou fazer? Apenas olhar. Mas para olhar eu tenho que ter acreditado, eu tenho que ter crido naquilo que foi dito. Então o que Jesus está falando com Nicodemos? Nicodemos, você é um conquistador do povo, você é um homem extremamente religioso, você é um homem que conhece a Bíblia, você crê em Deus, você acredita no Messias, você está falando bem de mim, você é rico, você tem título, você tem cargo, você tem tudo isso, mas preste atenção: para entrar no meu reino, para fazer parte do meu reino, para nascer de novo, para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, o que é necessário? Crer naquilo que eu vou fazer por você. Assim como a serpente foi colocada numa haste, eu, Jesus, quando a Bíblia diz filho do homem, Jesus está falando dele mesmo. Eu, Jesus, o filho do homem, que é o título do Messias no Antigo Testamento do judeu, está lá em Daniel, capítulo 9, ele está falando na linguagem do judeu: olha, eu sou o Messias, eu sou Cristo, e eu vou morrer na cruz. Eu vou pagar o preço pelo seu pecado. Porque todos nós morremos. Nós sabemos uma coisa, nós temos certeza: um dia nós vamos morrer, certo? Nós queremos que seja o mais longe possível, sim ou não? Sim. Mas uma coisa nós temos certeza: por que a gente morre? Porque o salário do pecado é a morte. E quem pecou? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 14 que Deus olhou do céu para os filhos dos homens e não viu ninguém que fizesse o bem. Não havia uma pessoa que fizesse o bem, que buscasse a Deus, que entendesse a Deus. Todos se corromperam, todos pecaram. E se nós pecamos menos ou mais, todos nós um dia vamos morrer. Então, nós podemos ter exemplos de pessoas no nosso tempo extremamente religiosas, extremamente boas em atitudes, não é? Como a Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, como tantas pessoas boas que nós podemos falar aqui, pessoas extremamente religiosas que o que aconteceu com eles? Morreram. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus diz no versículo 15: para que todo que nele crer tenha vida eterna. Jesus está falando daquilo que é mais importante, algo que é eterno, algo que continua para sempre. E que é necessário? É necessário uma religião? É necessário só acreditar em Deus? Se só acreditar em Deus fosse suficiente, Jesus não precisava ter tido essa conversa com Nicodemos. E Jesus não precisava ter essa conversa comigo e com você. Não importa o título, não importa o cargo, não importa o conhecimento, não importa, o que importa? O que importa, Jesus falou, você tem que confiar que eu na cruz do Calvário derramei o meu sangue inocente, o meu sangue sem pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Eu na cruz do Calvário paguei o preço da separação que existe. Vamos dizer assim, quando a gente fala assim, puxa, às vezes tem algumas pessoas que falam, puxa, eu pequei, eu tenho que ajoelhar no milho, porque eu tenho que pagar o meu pecado. Ou tem gente que se autoflagela, não tem gente que se machuca? Não, estou pagando o meu pecado. Não dá para pagar pecado. Como que a gente vai pagar se a gente é devedor? Todos somos devedores.
Jesus pagou o nosso pecado. O que a gente sofre é a consequência do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado não dá para brincar, ele mata. Quando o nosso pecado foi colocado sobre Jesus na cruz, o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu? Morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Por que é tão importante a ressurreição? Por que é tão importante que Jesus tenha ressuscitado em carne? Porque Deus comprova que Ele não pecou. No meio de todos que já morreram, um ressuscitou. Deus comprova, esse não tinha pecado. Ele se fez pecado. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu e você podemos viver. Ele não está falando de algo que Ele não tem. Ele foi mais um entre os homens que o governo romano, que o Império Romano matou. Quantos milhares e milhares de pessoas não morreram numa cruz? 6.000 pessoas foram mortas de uma vez só, às vezes pelos imperadores romanos em cruzes. E era uma propaganda ótima para o Império Romano. Olha, não vá contra o Império Romano. Por quê? Porque se você for contra, olha o que acontece. E a pessoa poderia ficar agonizando até 9 dias na cruz. Jesus morreu em 6 horas, porque na cruz Ele levou todo o pecado de toda a humanidade. De tal forma que Ele disse ali na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa isso? Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Jesus perdeu a conexão com o Pai, Jesus perdeu a conexão com o Espírito Santo. Ele ficou sozinho, porque o salário do pecado é a morte, e a morte começa pela morte espiritual ali. Ele perdeu o contato de toda a eternidade que ele tinha com o Pai, ele perdeu, por causa de mim, por você. Quando ele morreu, ele foi até o inferno, ele sofreu a morte, foi até o inferno, mas depois ele subiu aos céus, e depois ele ressuscitou, porque ele pagou o meu e o seu, o nosso preço, o nosso pecado. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, o mais importante é crer em tudo aquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus é. Ninguém pode dizer que Jesus é o Filho de Deus, a não ser pelo Espírito Santo. Vai dizer o apóstolo João. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. O que eu preciso para isso? Não dá para eu marcar. Jesus falou, não dá para controlar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas eu te digo para vocês, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O que eu preciso para nascer de novo? Confiar unicamente naquilo que Jesus fez e o que Ele é. Não posso me apoiar em nada. Jesus está falando para Nicodemos, olha, tudo que você faz, tudo que você ora, todos os seus jejuns, nada disso pode te salvar, porque ninguém é salvo por boas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E para isso eu tenho que entregar tudo nas mãos de Deus. Para isso eu tenho que entregar tudo nas mãos de Jesus e confiar nisso. Confiar nisso. E se eu confiar nisso, aí sim, também eu vou produzir boas obras, porque eu me tornei um filho, uma filha de Deus. Lá em João 1:12, vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que eles fizeram para se tornar filhos de Deus? Aos que creram no seu nome, Deus deu o direito, a permissão de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram no nome de Jesus. Aos que confiaram em Jesus. Não numa religião, não numa placa de igreja, mas que confiaram em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele ressuscitou. Ninguém pode dizer que Jesus veio em carne, a não ser pelo Espírito Santo. Nisto nós conhecemos quem é filho de Deus e quem não é. Quem não confessa que Jesus veio em carne e que ressuscitou em carne, não é de Deus. E aí então, em Romanos capítulo 10, eu quero ler com você.
partir do versículo 8. É o de baixo. É o de baixo do 3:23. Aí. Isso. Olha só. Clica lá em cima de novo que abriu ali. Aí. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que eu preciso? Confessar com a boca. A boca fala do que está cheio do coração. Eu tenho que crer com o coração e dizer com a boca que Jesus é o meu único Senhor. Eu tenho que crer no meu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque Ele pagou o preço da nossa justiça. Agora, todos nós sabemos que nós somos pecadores, mas diante de Deus nós estamos justificados. Quem aqui trabalha e tem carteira assinada? Quando você falta no seu trabalho e vai no médico, o que o médico te faz? Ele te dá um atestado, e esse atestado, o que você faz quando você leva lá no seu trabalho? Ele justifica a sua falta. Então Jesus, na cruz, justificou todas as nossas faltas. E é isso que você tem que crer. Para você nascer de novo, você tem que falar isso na boca, no coração. Nasceu de novo, nasceu de Deus, se tornou um filho, uma filha de Deus. E é isso que é o mais importante. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. E é isso que eu gostaria, e o que eu falei com você nessa manhã. Gostaria de ter falado e falei com você nessa manhã. Por isso eu quero convidar você, se você quiser ficar de pé. E agora, eu gostaria que se você creu nisso que eu disse, na palavra de Deus, e se você crê que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou, quer confessá-lo, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nessa manhã a gente não vai convidar todo mundo, vai vir quem quer. Você vai tomar um passo de fé. Porque a fé sem obras é morta. A fé parada de nada funciona. Mas se você crer, se nessa manhã você quer nascer de novo, se você está em dúvida, você não sabe, eu quero convidar com as suas. Pode fechar os seus olhos. Não fique preocupado com os outros. Agora é você. Jesus estava sozinho ali com Nicodemos. E agora Ele está perguntando para você: o que é mais importante para você? Para mim, o mais importante, Ele diz, foi você. Naquela cruz, eu pensei em você. Eu deixei o meu reino de glória. Eu deixei a comunhão com o Pai, a comunhão com o Espírito. Eu fui humilhado, cuspido, fui chicoteado, fui esbofeteado, fui escarnecido, fiquei seminu, fui exposto numa cruz por causa de você. Eu confessei você naquela cruz. Eu confessei que cria, que precisava morrer por você para te salvar. Nessa manhã, eu pergunto: você crê no meu nome? Você quer me confessar? Então tome um passo e vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Eu quero orar com você e por você. No nome de Jesus. Eu quero contar um testemunho. Eu já estava na igreja, eu já era batizado. E um dia chamaram na frente e eu fui.
Por quê? Porque não é um nascimento religioso, não é alguma coisa que você marca, é alguma coisa que queima no nosso coração, é alguma coisa que testifica lá dentro e mostra pra gente: não tem nada de mais importante que isso, eu fiz tudo por você. E você tem que confiar só nisso, só nisso. Tudo vai mudar na sua vida a partir disso. Eu vou te mudar não por fora, mas por dentro. Porque eu te amo, porque eu te fiz, porque você é a feitura das minhas mãos. Você foi feito, todos nós somos feitos por Deus, mas filhos somente aqueles que recebem. Em nome de Jesus. Então eu quero orar com vocês. Olhem aqui para mim. Jesus naquela cruz derramou cada gota de sangue por nossa causa, pela causa de vocês. E nessa manhã Ele convida a gente a fazer uma oração juntos. Assim como um dia eu fui guiado na oração, alguém me ensinou a orar, porque eu não sabia. Eu quero orar com você. Mas o mais importante é que você creia com todo o seu coração. Amém? Então, se você quiser repetir essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que na cruz do Calvário o Senhor morreu por mim, para me salvar. E eu creio também que o Senhor ressuscitou em carne, porque o Senhor não tinha pecado. E agora eu entrego a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor seja meu único Senhor e meu suficiente Salvador. Entra no meu coração, cuida da minha família, para que eu possa perseverar até o fim, e um dia te ver como o Senhor me vê e te conhecer do jeito que o Senhor me conhece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.